Olá pessoal, boa noite. Bem, hoje vamos falar sobre uma queixa que está sendo muito recorrente nos meus atendimentos, que é a insatisfação profissional. As pessoas vão atingindo a maturidade, né? A vida já depois dos 40 e não conseguem estar satisfeitas com o que fazem. E hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre isso. A Aline já está aqui, já vou colocar ela na sala. E antes de mais nada, eu queria convidar vocês para a imersão, mês que vem. Vem trabalhar essa dor do porquê você não consegue dar uma guinada na sua vida, mudar de profissão, ir para aquilo que você acredita ser o seu propósito. Acreditem, podem ter coisas sistêmicas ou mesmo crenças limitantes por traumas infantis que fazem vocês ficarem na sofrência ali, num trabalho que não gostam ou mesmo que não tenham retorno financeiro. Vou chamar a Aline aqui para a sala e a gente vai começar o nosso bate-papo. Se dá tudo certo para ela entrar e que ela consiga me ver hoje de novo. Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas. O assunto hoje é muito interessante. Diz para mim que você está me vendo. Estou te vendo. Muito bom. Eu já dei uma introdução aqui sobre o que eu não sei se você, nos seus atendimentos, atende pessoas que se queixam muito disso, de não estarem felizes profissionalmente, ou por não gostarem do que fazem, ou por não ganhar o salário que elas acham que elas merecem. E elas ficam ali, nessa insatisfação, e não conseguem sair dessa dinâmica de mudança de trabalho. E esse é um assunto que muito me diz, inclusive, respeito à minha própria vida, né? Mas eu dou meus exemplos depois. Vamos começar então o nosso bate-papo. Se Vamos. você quiser se apresentar, apesar que acho que todo mundo já está cansado de conhecer a gente, mas fique à vontade, a palavra é sua. E seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite, obrigada pelo convite. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Aline, eu sou advogada, sou consteladora familiar, sou facilitadora de comunicação não violenta, sou maquiadora, sou muitas coisas. Então, assim, hoje, já que a gente vai falar de profissão, talvez seja interessante trazer aqui que todos nós podemos ser muitas coisas, nós podemos fazer muitas coisas, né? Talvez não necessariamente tudo ao mesmo tempo, mas é importante a gente olhar para a nossa história, é importante a gente olhar para tudo isso. E, sim, eu atendo muita gente que tem essa dor, eu atendo muita gente que tem insatisfação em relação a questões profissionais e financeiras. Então, tanto em relação à falta de reconhecimento, tanto em relação à frustração profissional, tanto em relação a, a questões financeiras mesmo, né? Do retorno financeiro dentro daquela profissão e infelicidade no local de trabalho. Então, assim, isso é algo que chega para mim com bastante frequência nos atendimentos de constelação, né? É interessante, né, que eu posso falar por mim, né? Eu sou formada em medicina veterinária. Logo que eu me formei, e o mais interessante é o seguinte, que às vezes eu fico naquela insegurança, mas eu vou recapitulando a minha vida, e isso é o convite que eu faço a todos que assistirem a live hoje, que vão assistir no gravado, a recapitular toda a história de vida profissional, né? Eu lembro que quando eu me formei, eu fui logo montar meu consultório, aluguei uma salinha, fiz umas divisórias e comecei atendendo. E eu fui crescendo, aí depois meu pai me ajudou com um terreno, construímos uma casa e a clínica foi expandindo. E depois eu comecei a estudar para concurso público. Quando eu desisti, eu passei. E vim para o serviço público por questões hoje que depois de muita busca
eu queria entender por que eu larguei o que eu amava fazer por algo que eu detesto. E a gente vai pensando o quanto a gente não faz pelo outro, né? Na época eu era casada e o meu ex-marido, ele sempre achou muito importante a gente ter uma segurança profissional. E para eles, segurança profissional seria exatamente ter um emprego público, aonde você, se ficar doente, e realmente isso é verdade, você fica doente, você pode ficar de atestado e se tratar. O profissional liberal, eu lembro que eu adoeci, eu trabalhava doente. Uma vez eu fui atacada por um cachorro, ele quase arrancou meu olho, rasgou meu braço inteirinho. Em 2 dias eu já estava trabalhando de novo com o olho tapado, com o braço todo enfaixado, porque não tinha ninguém para ficar no meu lugar. Então, eu abri mão disso, porque eu ouvi o que ele falava, as crenças dele acabaram mudando as minhas crenças. E é muito interessante isso, que nosso sistema de crenças, eles podem mudar ao longo da vida. E eu acabei confiando naquilo que ele falava como uma verdade. E eu acabei mudando totalmente a minha vida. Assim, eu virei minha vida totalmente, assim, muito, muito. Minha vida mudou radicalmente. Quem conhece sabe. Eu vim com uma criança para uma cidade que ninguém me conhecia. E ele tinha apenas 2 anos de idade. Eu e ele, meu pai ficou um tempo aqui comigo, até eu conseguir botar ele numa creche. Depois foi embora e ficou eu e meu filho aqui. E o quanto eu mudei a minha vida confiando, acreditando que eu precisava daquela segurança, porque foi o que ele acreditava e acabou fazendo com que eu acreditasse também. Por que eu estou trazendo isso? Porque hoje eu estou já há 11 anos nesse serviço e eu não sou feliz nele. E troquei de ambiente para ver se melhorava e eu continuo não sendo feliz. Mas, na verdade, é o serviço que é o problema? Pode ser a estrutura, né? É uma estrutura que eu não me adapto pela minha forma de viver, de eu querer que seja a vida. Eu sou uma pessoa que preciso sempre de coisas novas, eu preciso estar com a mão na massa, eu gosto de bicho, eu quero estar no meio dos bichos. E isso foi me limitando de tal maneira que eu fui, ao longo da vida, ao longo desses anos, 11 anos, adoecendo internamente. E por mais que eu tente, hoje, o que eu botei na minha cabeça? Falta pouco tempo para mim, eu continuo dando o meu melhor, tento fazer sempre o meu melhor, mas sabendo que eu preciso ir para o que eu quero fazer, porque eu amo. E o que eu estou fazendo paralelamente? E aí esse é o convite que eu faço às pessoas. Não está feliz? Busque a felicidade, porque nós viemos nesse mundo para sermos felizes, né? Amorosamente, profissionalmente, financeiramente. Né? As pessoas que não têm essa felicidade, elas têm que olhar com muito carinho para dentro para entender o motivo, o porquê não está tendo essa felicidade, porque o mundo é abundante e é isso que a gente tem que entender. O mundo é abundante e nós precisamos ser abundantes. E como isso é feito? Através de mente. É lógico, olhando para o nosso sistema de crenças, olhando para o nosso passado, né? E eu achei interessante que outro dia assisti um pequeno story de alguém, eu não lembro de quem, que falou que a gente não deve olhar para o passado para trabalhar o presente e o futuro. Só que para a mente não existe passado, presente e futuro. A mente é o aqui e o agora. Então, tudo aquilo que você viveu no passado para a mente é agora. E nós vamos trazendo isso e o quanto na profissão a gente às vezes não está repetindo um padrão familiar ou mesmo honrando pai ou mãe ou um ancestral por conta de uma profissão que você às vezes nem entende por que está nela. E eu vejo muitos pais achando que os filhos têm que seguir a carreira. Ele tem um escritório de contabilidade, ele tem uma clínica médica e o filho tem que seguir os passos do pai. Eu vejo muito isso acontecendo e as pessoas vão para a infelicidade e eu acho que um pai e uma mãe devem querer que um filho seja feliz e não que seja o que ele é. Né? Então, eu fiz essa introdução para você falar aí agora das constelações, do quanto isso pode estar preso sistemicamente, né?
E hoje eu consigo ver com muita clareza que meu pai é servidor público, né? O meu ex-marido era, e meu pai, a frase que meu pai usava, né? Meu pai foi militar a vida inteira, e a frase que meu pai usava é: a vida militar salvou a minha vida. Eu não sei se eu estaria vivo se não fosse a aeronáutica, que era onde ele trabalhava. Então eu cresci ouvindo que o serviço público era... O meu irmão quase foi para o serviço público, a minha irmã é professora, hoje aposentada. Então, assim, o meu irmão acabou não indo porque ele se deu muito bem na vida dele, na iniciativa privada. Então, a gente vai seguindo um padrão de comportamento que nós não entendemos muito. E às vezes as pessoas não entendem porque estão infelizes. E é porque estão honrando um sistema que não era para... Você simplesmente olha para isso, mas segue a sua vida do seu jeito. Bem, vai lá, Arline, manda ver agora que eu já falei demais. É muito interessante tudo isso que você trouxe, a sua história, né? Saber enxergar no outro também esse processo de autoanálise, né? De autoconhecimento. O que aconteceu? Por que eu cheguei até aqui? Por que eu tomei essas decisões? Muitas vezes a gente olha para trás com remorso, com culpa, com tristeza, pelo caminho que a gente traçou, ou com vergonha. Então, assim, você falou dos pais que querem que os filhos sigam o mesmo caminho, você vê muito isso em empresa familiar. E aí, assim, a pessoa monta aquela empresa para os filhos continuarem. Só que muitas vezes o filho não quer dar continuidade. Então, assim, na constelação organizacional, a gente vê isso, assim, aos baldes, né? Então, é um volume, assim, muito grande. E quando o filho decide que, não, eu vou assumir, eu quero isso para mim, muitas vezes vem a dificuldade do pai de deixar o filho fazer as coisas do jeito dele, de deixar o filho, de entregar aquela empresa nas mãos do filho. Então, assim, é possível perceber o quanto emaranhadas são essas questões. A questão do concurso, do profissional liberal, a gente costuma falar na constelação que o concurso público é a mãe, que traz segurança. Então, assim, o Estado é a grande mãe. Então, assim, você está doente, ele cuida. Você vai ou não vai trabalhar, seu dinheiro está na conta. Você tem ali a segurança que você precisa de uma aposentadoria no final da sua vida. Você tem liberdade? Não. Porque a função materna, ela não te dá liberdade, ela te dá segurança. Agora, o profissional liberal, ele é o autônomo, ele é o quê? Ele é o pai, é a função paterna. Por quê? Porque é aventura, porque é ir para a vida, porque é se arriscar, porque você tem que pescar todo santo dia. Você tem que estar ali colocando a sua cara para bater, você tem que ali estar disposto a trabalhar, você tem que estar disposto a enfrentar as adversidades. É o mundo. Você pode ter muito mais retorno, porque o concurso público, ele te livra da pobreza e da riqueza. Então, assim, você escolheu o concurso público, você sabe que você vai ter estabilidade, mas você não vai ficar rico, não vai ficar pobre. Olha, Agora, pode ficar pobre, viu? Do jeito que as coisas estão. depende do que é pobreza, né? Aí vai depender da sua visão, do seu Sim. conceito, da sua crença do que é pobreza. Mas, assim, em relação ao profissional liberal, o profissional liberal ele pode quebrar 1000 vezes, o profissional liberal pode passar fome, o profissional liberal pode ganhar dinheiro de forma ilimitada. Então, ele pode, de fato, ficar rico, né? Só que ele tem que ter ambição, ele tem que ter garra, ele tem que ter coragem, ele tem que ter iniciativa, ele tem que assumir risco. Então, você sabe disso. Você trouxe aí um exemplo muito claro, né? Eu
toda esculhambada lá, com o olho tampado, com o braço ferrado, tô lá trabalhando. Tá gripada? Tá trabalhando. Então, a necessidade faz um movimento, cria aquele movimento ali. Não significa que seja fácil, porque muitas vezes você pode entrar num lugar de esgotamento, enfim. Mas é legal a gente trazer um pouco dessa conceituação, porque muitas vezes isso também é um grande motivador, no sentido de que para que eu preciso dessa segurança? Por que eu não tenho coragem de me arriscar? Então, eu sou advogada, né? Uma das minhas funções hoje é advogada. Há 15 anos. Há 15 anos eu escuto quando que eu vou fazer, quando que eu vou passar no concurso, quando que eu vou fazer o concurso, por que eu não faço um concurso, que dia que eu vou virar juíza. Então, assim, não necessariamente da minha família, mas eu já ouvi muito isso. Porque pressupõe-se que o advogado é uma etapa para você fazer um concurso público, né? Muita gente tem essa crença. E assim, quando você olha de uma forma sistêmica, né, para as relações profissionais, a gente consegue começar a identificar o que a gente está buscando naquele trabalho. O que nos vincula. Não só, assim, não necessariamente para que eu escolhi aquela profissão, mas por que eu ainda estou ali? Para que eu ainda estou ali? O que me impede de sair? O que me impede de mudar? Então, eu comecei falando que eu sou um monte de coisa. Eu sou porque eu nunca deixei de ser. Então, assim, qual foi meu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi vender, sei lá, revistinha de cosmético. Eu sou vendedora. Eu fui atendente de call center. Eu sou atendente de call center. Eu sou tudo isso, eu fui tudo isso. Isso tudo faz parte da minha vida, isso tudo faz parte da Aline. Eu sou maquiadora, sou. Antes de ser advogada, eu já era maquiadora. Muita gente vira para mim e fala assim: nossa, você é maquiadora? Há mais tempo do que eu sou advogada. E isso não é uma coisa que eu deixei de ser. Eu deixei de exercer. É diferente. Então, eu sou consteladora familiar. Eu exerço. Eu sou facilitadora de comunicação não violenta. Eu cheguei, tem 10 minutos em casa, porque eu estava numa palestra lá em outro município para a Secretaria de Educação falando sobre comunicação não violenta. E agora eu estou aqui falando sobre constelação. E mais cedo eu estava atendendo um cliente que me contratou como advogada. Então, eu tenho a versatilidade de fazer aquilo que eu quiser fazer. Contanto que eu consiga conciliar tudo isso de uma forma que seja produtiva. Eu não preciso necessariamente escolher ou uma coisa ou a outra. Até porque, na minha cabeça, tudo se comunica. Então, assim, eu sou maquiadora? Sou. Hoje eu levantei de manhã, eu me maquiei e eu fui belíssima para minha palestra. Então, que bom. E nessa palestra, coincidentemente, eu fui convidada por quem? Pela OAB, que é o órgão a qual eu sou vinculada como advogada. Então, você vai vendo tudo se conectando. E aí, você volta a falar sobre a questão sistêmica. E aí eu olho, por exemplo, o que a gente encontra muito dentro dessas questões, né? Eu falei do pai e da mãe, por quê? Porque esse é a visão clássica. Você está presa muitas vezes num emprego público que você não gosta, que não te faz bem, que te causa sofrimento, mas você tem segurança e você não tem coragem de sair.
Só que isso pode acontecer na iniciativa privada. Eu posso ser uma CLT, eu posso ter uma falsa segurança, e eu posso não conseguir sair de um ambiente que não me valoriza, que não me reconhece, ou que é tóxico em vários níveis, porque ali é lugar conhecido. Ali eu me sinto segura. Ali eu não preciso me colocar no mundo para ser julgada se quanto que eu valho, né? Então, assim, eu não preciso ir para uma entrevista de emprego onde vão me perguntar qual é a minha pretensão salarial e eu vou falar assim, nossa, será que eu tô valendo tudo isso? E aí, você vai olhar que mesmo na iniciativa privada, existe uma necessidade de segurança. E aí você vai olhar quais são as suas motivações para estar em cada lugar. E qual é a sua motivação para não sair desse lugar? Porque muitas vezes você tem plena consciência de que você não está feliz fazendo aquilo. Mas o que te impede de mudar? Por que não existe motivação? Então, nos últimos 5 anos, eu me especializei em comunicação não violenta, eu me especializei em constelação familiar, e eu fui buscar caminhos que fizessem sentido para mim dentro da minha profissão. Porque essas duas especialidades chegaram na minha vida através do direito. Porque eu sou especialista em direito de família e sucessões. E aí, eu quis entender formas diferentes de resolver os problemas, né? As questões que me eram trazidas pelos meus clientes. Por que o processo não tem fim? Por que esse povo... O processo que era 1 virou 10? Que o povo só vai cada vez mais arrumando briga, confusão e por aí vai, né? A criança começou a divorciar a criança, o filho tinha 2 anos, o filho já está completando maioridade, o pai e a mãe ainda estão ali brigando. A constelação, ela trouxe trouxe várias respostas em relação a essas questões para mim. A comunicação não violenta me ajudou e me ajuda todos os dias como lidar com essas situações. E paralelo a isso, eu desempenho essas funções de forma remunerada. Então, eu tenho o meu plano A, meu plano B, meu plano C, e se eu precisar maquiar, eu tenho o plano D. E eu vou me reinventando todos os dias. Isso foi do dia para a noite? Não. Isso a gente consegue fazer quando a gente honra a nossa história. Então, eu tenho todo orgulho de falar qual foi a minha história, qual é a minha história. Por isso que eu falo, as pessoas, você é maquiadora? Sou, há muito mais tempo do que eu sou advogada, inclusive. Só que para isso, a gente tem que estar no adulto. A gente precisa estar num lugar de se conhecer, de conhecer as suas potências, de conhecer o que precisa ser melhorado e de ter disposição para ir atrás disso. Mais importante, inclusive, do que as questões sistêmicas lá de trás. Porque a constelação vai te mostrar. Hoje, eu tenho consciência do porquê que eu escolhi o direito, do porquê que eu escolhi a maquiagem, por que eu escolhi a constelação, por que eu escolhi a comunicação não violenta. Hoje em dia, tudo isso é muito claro para mim. A questão é, o que eu quero fazer com isso? O que eu vou fazer com essas informações? O que eu vou fazer com essas funções? E a partir dessa clareza que a gente começa a se posicionar de uma forma diferente diante da vida. E o que é isso? É começar a tomar decisões. Eu passo hoje
8 horas por dia sentado na minha mesa fazendo uma coisa que eu odeio. Daqui a 1 ano eu vou estar nesse mesmo lugar, daqui a 2 anos eu vou estar nesse mesmo lugar, daqui a 10 anos eu vou estar nesse mesmo lugar. Quando eu estiver deitada numa cama de hospital, desacreditada pelos médicos, eu vou estar orgulhosa e feliz das escolhas que eu fiz, ou eu vou estar arrependida? Então, é muito mais sobre olhar para frente, sobre olhar para o futuro e sobre criar estratégias. Você criou a sua estratégia, eu crio a minha todos os dias. Você sabe o que você quer, você já definiu, você está indo atrás. Assim como eu, de lugares diferentes. Você, funcionária pública, eu, profissional liberal, empresário, cada uma do seu lugar, do seu modo, com a sua estratégia. Eu achei. Pode terminar, depois eu Não, falo. eu ia perguntar como é que isso chega para você? Então, eu já tive dos dois lados, né? Eu já fui 22 anos, eu fui profissional liberal, eu tinha meu consultório, minha clínica. Eu larguei minha clínica com mais de 15 mil clientes, né? Hoje ela está com outra pessoa cuidando. Vim para o serviço público. Eu gosto de estar com pessoas, né? Hoje, para mim isso é bem claro. No início eu gostava muito, porque eu adorava estar no meio das pessoas que eu estava trabalhando. E de repente todas essas pessoas que eu me vinculava foram saindo do meu setor. E eu fui entrando, aí é que eu fui caindo na minha ficha que eu não estava ali pelo trabalho, eu estava ali pelas pessoas. E é muito interessante porque quando eu era veterinária, eu lembro que eu falava assim, gente não, eu detesto gente, eu só gosto de bicho. Só que hoje, quando eu olho para trás, depois de tudo que eu estou buscando, eu lembro que eu tinha clientes que iam na minha clínica, às vezes o cachorro não tinha nada. A pessoa ia lá só para conversar comigo, só para desabafar comigo. E hoje, quando eu vejo isso, eu falo assim, gente, mas não é que eu gosto é de gente? Gosto de bicho também, adoro. Mas, e é interessante que desde 2019, que eu comecei a estudar tarô, baralho cigano, e depois eu conheci, aí sim, quando eu conheci a hipnose, que na verdade eu sou movida pela paixão. Por que que o serviço público me engessa, me entristece, me adoece? Porque não dá para se apaixonar por tanta burocracia. Não tem como você ter paixão, você quer resolver o problema das pessoas, você não consegue. Você está entendendo? E isso vai deixando a gente Perfeitamente. engessado, triste e adoecido. E é interessante que você falou que às vezes a pessoa tem burnout, né? Que eu cheguei à conclusão que você estava falando de um burnout, pessoa que trabalha demais na iniciativa privada e acaba adoecendo numa cama de hospital. O que mais tem é servidor público de atestado por problemas psiquiátricos. Já tem gente que se aposentou jovem por problemas psiquiátricos. O que o serviço público não faz com a cabeça da gente, né? Por quê? Porque é engessado, porque é cheio de política. E é muito difícil mesmo. Imagina eu que sou uma rebelde. Você quer obedecer, acho que tem algumas coisas, sabe? E assim, é muito triste, você está cheio de vontade, querendo fazer as coisas e não consegue fazer. Então, para mim, isso aí que você está me perguntando, é bem claro hoje. Eu não quero parar de trabalhar. Isso é fato. Sim. Vou fazer 55 anos, né? E hoje eu quero transformar a vida eu quero ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Quando eu fui para a hipnose, eu faço parte de um grupo de hipnoterapeutas, aonde tem galera ali que assim, já é muito top na hipnose, o pessoal trabalha com consultório, e tem um mentor nosso lá, né? Eu tive até uma reunião com ele essa semana, e eu falei para ele, eu não quero consultório, eu quero falar com muita gente. Eu quero fazer eventos para as pessoas, para curar. Eu não quero curar um por vez, eu quero curar 50 de uma vez.
sabe? Eu quero ajudar as pessoas a olharem para dentro delas. Então, hoje para mim isso é muito claro. Eu posso atender, eu atendo por pessoa, mas eu quero fazer grupos, porque eu acho que o grupo se cura muito mais. Uma imersão, uma pessoa que participa de uma imersão, são anos de terapia num final de semana com outras pessoas, sabe? Transformação mesmo. É transformador. Então, quando eu te chamei para a gente fazer essa imersão, eu queria transformar a vida das pessoas. E eu tô assim, galera, vem porque eu tô com sangue nos olhos. E sabe o Eu que que é vou bater interessante? Sabe nessa o que é dor. interessante disso que você está falando? Eu estava agora num evento, né, dando uma palestra sobre comunicação não violenta para profissionais da área da educação. Então, eu estava falando na Secretaria de Educação. E aí tinham diretores de escola, enfim, a equipe pedagógica lá do município. Eu estava tratando sobre a comunicação não violenta e muita gente não sabe o que é a comunicação não violenta. E muita gente tem preconceito em relação à comunicação não violenta porque acredita que seja falar baixo, falar mansinho, ser submisso e por aí vai. E aí a gente trouxe, né? Eu comecei a trazer o que é a comunicação violenta. E aí as fichas das pessoas começaram a cair no sentido de que elas têm uma comunicação violenta. E aí você vai vendo a expressão das pessoas mudando, assim, do tipo assim, como assim eu sou violenta? E aí, porque toda vez que você tem uma fala, toda vez que você se comporta com a intenção de causar medo, culpa ou vergonha, você está sendo violento. E aí, na hora que a gente vai trazendo os exemplos, que a gente vai falando, você vai vendo um por um, mudando ali. E aí você vê aquela chavinha, você vê que teve um clique. E a pessoa começou a ter uma percepção diferente. E essa é a questão de uma imersão. Porque quando você fala para muita gente, você consegue promover essa mudança realmente ali na sua frente, a olho nu, e no caso ali, né, dezenas de pessoas que estavam ali presentes. E você percebe a pessoa vindo até você e o que eu faço com isso? Como é que resolve agora? Porque eu não quero ser essa pessoa que se comunica de forma violenta, né? Então, a virada de chave é o que a gente trouxe, é o que a gente falou, né? É o primeiro passo. A partir do momento que você toma consciência de que você tem esse tipo de comportamento, a partir do momento que você toma consciência da realidade que está ali, você já começa a enxergar aquilo de uma forma diferente e um paradigma novo vai se abrir. Já tem um outro horizonte ali. Porque agora você vai começar, quando você estiver fazendo, vai ter mais consciência naquela atitude. Sai da sombra e vem para a luz. Exatamente Você isso. tá falando disso? Eu já tinha lido alguns livros de comunicação não violenta e eu fui para a minha primeira aqui no serviço público. Às vezes eles têm pelo serviço aqui mesmo do governo, tem Treinamento. dinâmicas, assim, tem cursos, treinamentos. Então eu fui de uma semana com comunicação não violenta. E aí eu chamei a minha colega de trabalho na época, falei, vamos comigo, vamos fazer. Ela, não, eu preciso disso não. Eu falei, não, mas vamos lá, é muito legal comunicação não violenta. Ela não tinha ideia do que era, aí eu levei. No último dia ela chorava. Aí a gente teve que fazer o depoimento, aí ela chorando, falando assim, eu sou muito grata pela Nádia ter me trazido para cá, porque eu não imaginei que eu precisava tanto. E você está falando aí exatamente isso. É desse jeito. E assim, assim, e parece o que eu vejo assim dessa vida do autoconhecimento, de buscar se conhecer, se melhorar, que é muito é trabalhoso. Ah, É muito sim! trabalhoso, mas é um caminho sem volta. Depois que você bota o pé É. no buraco, não consegue mais sair dele.
E o mais incrível é que, às vezes, a gente não consegue ver que a gente está mudando. Mas a percepção que o outro tem de você é que mostra assim, nossa, tá valendo muito a pena. Porque eu lembro que... E a gente é muito duro com a gente mesmo, né? Eu fiz uma mentoria agora recentemente, em que eu fiz aquele... Não sei se você já ouviu falar do DISC, o teste DISC, para ver você marca um xizinho numas frases, numas palavras. Como você se vê e como o outro te vê. E aí sai o resultado. Minha filha, quando eu ouvi o resultado, eu falei, meu Deus do céu, eu só marquei uns xizinhos. Tá falando de mim? E aí eu descobri que eu sou uma executora comunicadora. E aí a minha mentora falou, olha, é um tipo raríssimo. Uma pessoa ser executora e comunicadora. E o meu comunicador é melhor. O meu executor estava muito, mas realmente é aquele negócio, né? Bateu aqui, já está pronto. E assim, era muito eu ali. Só que aí ela fez uma reunião comigo, ela falou, o teu executor tá assim, extrapolado, você é um trator, por isso que você adoece. Aí ela começou a falar tudo isso para mim. Aí o que eu fiz? Aí ela me deu as palavras-chave do muito alto, do alto. Eu distribuí para todos os meus colegas de trabalho. Eu falei, eu quero que vocês, de forma sincera, vocês marquem um xizinho em tudo que vocês me veem aí. Aí eu mandei para várias pessoas, uns que já trabalharam comigo há mais de 10 anos, os que estão mais recentes comigo. Então, quem trabalhou comigo 10 anos me conhece as duas Nádias, né? A minha amiga até que trabalhou comigo, que hoje eu não trabalho mais com ela, ela fala, nossa, a sua mudança é assim, só não vê quem não quer, como você está diferente do que você era lá no início. E eles todos responderam. Para minha surpresa, eu me via de uma maneira... Aí alguns eu ficava na dúvida, mas por que você marcou esse aqui para mim? Aí a pessoa explicava o que ela via ali. E marcaram coisas assim que eu não... Eu fiquei impressionada. Até de empatia. Que eu ouço, que eu sou conciliadora, que eu tento sempre... Eu sempre tento... isso realmente, isso aí eu sei que eu faço muito. Eu tento ver o que cada um tem de melhor e tento pegar aquilo da pessoa. Eu tenho um colega de trabalho Potencializar. hoje, eu consigo mesmo, eu tenho essa visão. Eu tenho um colega de trabalho que estava... É uma visão de liderança. Isso Sim, é uma característica do líder. É assim, você conseguir pegar as características boas das pessoas e potencializar, e aquela característica, aquela fragilidade, você vai equilibrar dentro da equipe. sim, que tem umas pessoas que são boas em uma coisa e outras são... Por exemplo, eu sou boa dentro do tanque com os peixes. Se me bota atrás do computador mandando eu olhar a planilha, você quer me matar, sabe? Exatamente. Não me mande fazer Então, uma planilha do Excel. Eu até nossa, faço, mas nossa, não, assim, eu não faço. Eu vou montá-la no Word. Não faço, não adianta. Quando eu vejo quanto mais detalhes tem, sabe quando polui? Quanto mais poluído fica, pior fica para mim. Eu não uhum. sou visual, então se tiver muita coisa, eu fico perdida. E aí eu acho assim, como a Eu tô gente lembrando do é. adesivo na Sim. parede. Ah, nossa, para mim passa batida. Eu botei. Não, lembra daquele post que eu fiz com 3 braços, que você que viu e veio me falar? Tira aquilo de lá, você tá com 3 braços. Falei, aonde que tá 3 braços? Eu, assim, eu sou daquelas. É melhor feito do que perfeito. Porque às vezes a gente quer a perfeição e não faz nunca. Eu não. O negócio vai. Por isso que eu preciso de pessoas para mexer com essas coisas. Porque realmente eu quero executar. Eu sou executora. Eu não sou. O meu planejador é o mais fraco. Por isso que eu tenho dificuldade de foco, por isso que eu tenho dificuldade de planilhar as coisas, de botar as coisas. Não, eu sou daquelas que chego fazendo. E aí, como é que faz para equilibrar isso? Não é fácil, mas é possível. Sim. Você pega a ajuda de outras pessoas. Isso é que é o mais legal de tudo. Ah, eu não sou boa em determinada coisa, mas tem alguém que é? Cara, vem aqui, me ajuda. E, Vem aqui. e aí, dentro disso que você está trazendo, desculpa que eu te interrompi, mas olha que interessante, né? Essa questão do planejamento, da execução, essa questão
das potencialidades e das fragilidades, né? Dos recursos e das deficiências, digamos assim. Eu não gosto dessa palavra, eu acho que é fragilidade, né? Eu acho que pode ser uma palavra melhor. Muitas vezes a gente fica agarrado no mesmo lugar, a gente está ali no mesmo emprego, justamente porque a gente só vê as nossas fragilidades. A gente não vê os nossos pontos fortes. E aí a gente não se sente capaz de promover a mudança que a gente precisa na nossa vida. Então, quando você traz essa consciência, quando você traz esse tipo de informação para a consciência, você começa a ver outras possibilidades. E aí você começa a se arriscar, a ter coragem de se arriscar mais. Então, quando você sabe, eu sou uma excelente executora, eu sou uma excelente comunicadora, agora, em matéria de detalhe, em matéria de planejamento, não funciona para mim. Quem eu posso buscar para me ajudar? Desse jeito aí. E aí, daí, pode sair uma parceria para buscar algo diferente. Ou então, sabendo disso, qual é o tipo de trabalho que vai funcionar melhor comigo? Então, assim, eu sou uma maquiadora, eu sou visual, eu olho para os detalhes. Eu olho para você, eu já vejo você maquiada. Então, eu gosto ali, ó, de ficar 3 horas ali, ó, colorindo, feliz da vida. Para mim, ó, tá ótimo. Essa é uma das minhas habilidades. E como que eu posso usar isso no restante da minha vida? Então, por exemplo, voltando da palestra de hoje, né? Eu tive uma reunião prévia com a equipe da OAB que me convidou, a comissão que me convidou, e eles falaram como seria a dinâmica. E aí, dali, eu já inverti a pauta. Eu já falei assim, olha, vocês estão falando isso, mas eu acredito que seria mais interessante se, ao invés de começar com a nossa palestra, terminasse, porque antes vocês vão estar trazendo situações, casos que estão acontecendo nas escolas, papapá, e aí a gente vai trazer a CNV como uma possível solução, um caminho, né? E elas olharam e falaram assim, nossa, boa, e inverteram. Então, é a questão de você, o planejamento, é você ter essa visão. Significa que elas não são boas? Não, não é essa a questão. Elas botaram tudo em prática. Elas organizaram um evento para 100 pessoas, elas tinha tudo, tinha projetor, microfone, coffee break, estava tudo organizado. O que eu fiz? Um detalhe. Um detalhe. Mas o nome disso é trabalho em conjunto. Exatamente. E aí você vê, eu não preciso saber fazer tudo. Eu posso fazer do meu lugar. E para eu fazer do meu lugar, eu preciso ter a consciência do trabalho em equipe, mas também de onde eu quero estar, para que eu quero estar, qual é o propósito, qual é o ganho coletivo, porque muitas vezes você está num lugar só para a sua segurança financeira, para a sua segurança material. Você não está olhando para a coletividade. Você não está olhando para o todo. E aí, qual é a chance de você ser feliz? Qual é a chance de você prosperar? E a constelação, ela traz isso para a consciência também. Porque o trabalho, ele está a serviço da vida. E se você não tá... Então, assim, quando eu tô lá, eu tô a serviço da vida. Eu tenho um propósito. E eu viro e falo assim, eu acredito na comunicação não violenta. Eu acredito que um mundo que utilize, que viva uma cultura de paz, é um lugar muito melhor para se viver. E eu tenho a consciência, a vivência de que quanto mais pessoas estiverem ao meu redor usando a comunicação não violenta, se comunicando de forma não violenta, mais fácil é a minha vida. Então, qual é o meu propósito egoísta? Facilitar a minha vida. Como
eu faço isso? Disseminando uma cultura de paz, a compassividade. E aí existe um propósito, uma crença, algo que faz sentido para mim. Então, eu saí daqui da minha casa e eu moro num município, eu atravessei um outro município inteiro para chegar no terceiro município onde eu fui dar essa palestra. E voltei no horário do rush, cheguei aqui quase 7 horas da noite. Valeu a pena, eu estou feliz da vida. Aqui, Vida Maravilha trouxe. O querer fazer perfeito tem a ver com o medo de punição, a crença de punição também. E a necessidade de ser perfeito, muitas vezes, ela pode ter esse viés, sim. Se a própria culpa que eu carrego, eu me puno. Esse medo de punição, obviamente, muitas vezes, ele vem lá da nossa história, lá da nossa infância. Aconteceu, existe um trauma que a gente carrega. Só que hoje eu me puno. Então, se eu estou aqui escrevendo e eu errei, eu escrevi você com S. Aí eu olho e falo assim, caraca, Aline, você é muito burra. Como é que você escreveu você com S? Eu tô me punindo. Eu não preciso de ninguém chegar, olhar e falar. Eu mesma faço isso. E isso me paralisa. E eu vejo Isso também muito a pessoa que busca a perfeição também, ela tem aquela questão do não ser ninguém chamar a atenção dela porque ela fez errado, a né? Então humilhação, é que a exposição, a a dor da humilhação. humilhação. Então a pessoa, por exemplo, eu quando eu erro alguma coisa que não é difícil, eu não esquento minha cabeça não. Eu vou lá e faço assim, fazer de novo. Agora eu descobri um tal de chat GPT, virou meu parceiro. Aí quando a gente tem que escrever um Revisor, documento, é o meu revisor. revisor, meu revisor de texto. Eu tenho que fazer um documento lá do meu serviço, eu boto depois, eu digito o documento inteiro, depois eu boto assim, melhore esse documento com leveza e educação. Foi a minha colega de serviço que me ensinou. Eu tava lá, eu escrevi, você é um imbecil. Aí o chat GPT coloca assim, acredito que você esteja com uma dificuldade de compreensão. É por aí. Você é meio burrinho, hein? Ah, você é intelectualmente inferior, Deficiente. uma deficiência intelectual. Não, é desse jeito, é uma maravilha, gente. Assim, o que é lógico que são sistemas de crenças. Eu tenho as minhas, né? A minha é aquela do fazer tudo, né? Eu sou a pessoa, assim, imbatível. Nádia, você é ótimo, você faz agora, Aline. Tá mandando você fazer hoje. Foi a minha colega de serviço que me ensinou. É interessante porque eu nunca liguei muito para nada perfeito. Eu queria que tivesse feito. Então, muitas das coisas que eu fiz ao longo da vida não ficaram essas maravilhas, não. Mas eu sou muito boa de convencer. Eu sou A comunicação. comunicadora, gente, né? Então, assim, eu estava até falando lá lá com o meu mentor, né? Eu respondi um questionário antes de fazer antes de eu ter o encontro com ele, né, para reunião. Uma das perguntas que ele falou, qual era uma qualidade que eu via em mim, né? Eu falei assim, porque eu tenho coragem. Eu meto as caras e vou. Então, assim, eu acho que é uma grande virtude que eu tenho. Lógico que eu quebro a cara muitas vezes, porque eu enfio a cara fácil. Depois vem Você uma. lida com as consequências. Eu Você tenho que lidar assume com as. a responsabilidade e você sabe lidar com as consequências. Esse é um grande diferencial. Então, você tem a sua forma de fazer, você faz do seu jeito, pode não sair perfeito, não saindo perfeito, se tiver que consertar, você conserta, se tiver que resolver, você resolve. Por quê? Porque o seu foco é na solução. Sim. E você sabe reconhecer, assumir a responsabilidade por aquilo que você faz. E isso Sim. é uma postura adulta.
É por isso a Eu não coragem. fico culpando ninguém. Eu errei, eu vou lá falar, a culpa é minha, eu tenho que resolver e eu vou resolver. Exatamente o que você está Exatamente. falando é uma característica que eu acho, e eu que eu sempre falo para os meus mentorados, as pessoas que eu atendo, eu sempre falo, para de ficar na sofrência. Você está focado na dor. Foca no que você tem que fazer para resolver isso. Então eu trago várias ideias, assim, sabe? Eu tenho uma colega de trabalho mesmo que eu falei, cara, você pode ganhar muito dinheiro. Se você fizer isso, isso e isso, aí você pode ganhar dinheiro fora do serviço público. Não é que a mulher foi chamada exatamente agora para fazer o que eu falei para ela que ela podia fazer? Eu falei, não, porque eu tenho que jogar para o universo que eu vou atender muitas pessoas nas imersões da vida. Porque é isso, a gente joga. Eu acho que eu botei uma sementinha na cabeça dela, que ela começou, provavelmente, dentro da cabeça dela, ela começou a trabalhar em relação a isso e apareceu para ela. Sim. Né? Então, eu foco exatamente isso aí que você falou, é uma característica, e é o que eu falo para todo mundo. Não fica ali remoendo o que está dando errado. O que eu tenho que fazer para sair desse buraco que eu entrei. Né? Sim. Não ficar ali dentro do buraco morrendo afogado, tentando puxar o outro junto. Então, essa o trabalho está ruim? Como transformá-los já. Ó, uma coisa que eu sempre falo também: o ambiente ele é muito poderoso. Muito poderoso. Então, se você está num ambiente com pessoas tóxicas, um ambiente que para você é tóxico, como é que você vai fazer para ficar ali? Você está sendo envenenado ali. Então, é difícil. Não é fácil. Mas é possível quando você não pode abandonar aquilo por algum motivo. Né? Então, pode ser um ambiente familiar, um ambiente de trabalho. Então, como é que você pode modular esse ambiente para ele ficar menos tóxico para você? Né? Então, por exemplo, no meu trabalho eu tinha muita vontade de fazer um monte de coisa porque eu gosto de estar com os bichos e eu não estou podendo. E aí eu falei assim, eu não vou ficar reclamando mais disso. Não pode? Não pode. Não dá para fazer? Não dá para fazer. Eu vou buscar outra coisa para eu fazer. Simples assim. Né? Porque eu tenho que trabalhar. Eu tenho que produzir. Mas se eu não estou podendo, o que eu posso fazer para o ambiente não ficar tão pesado? Então, esse é o conselho que eu trago para vocês. Não estou feliz com o que eu faço no trabalho. Primeiro, vai buscar se tratar. Né? Por que eu estou onde eu estou? Buscar se tratar. A partir do momento que você já conseguiu ver a dinâmica, o que você precisa fazer para sair dela? Não adianta ficar ali, é que minha mãe me espancava, meu pai me espancava, e hoje eu tô aqui, eu não consigo andar na vida, não adianta. Eles espancavam, e aí é o que eu falo sempre, eles fizeram o que eles sabiam fazer, foi o que eles aprenderam, e não tem como mudar isso. Não tem como mudar. Isso faz parte da sua história. O que você pode fazer com isso? Para que você vá para a vida e seja totalmente diferente do que eles foram. Porque a gente não precisa ficar vivendo aquilo. Quem não tem uma história de violência na infância, quando não é física, é psicológica. Porque o pai, eu mesmo fui violenta com meu filho psicologicamente muitas vezes. Porque eu não conhecia tudo o que eu conheço hoje. Hoje, às vezes, eu tenho dificuldade ainda. Porque ele dispara uns gatilhos em mim. A vida provoca, né, gente? Aí eu sou executora e comunicadora. Pensa meu filho, ele é totalmente analítico. E aí não é nada executor, não é comunicador, apesar que ele está melhorando muito a comunicação dele. Então ele é o oposto meu. Cara, a vida vem exatamente trazendo pessoas assim pra gente, para que a gente possa equilibrar. Porque é bom ser executor, comunicador, é muito bom, mas um executor em excesso, ele adoece. Como aquela pessoa que fica só analisando e não executa, ela adoece também, porque ela não sai do lugar. É a questão da gente conseguir, de fato, buscar esse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem com conhecimento. Então, você trouxe a questão das raízes, né? Do quanto a gente honra o nosso passado lá no início. E é interessante, porque, assim, quando criança, meu pai também é servidor público, né? Minha mãe também foi servidora pública. E quando criança, eu me lembro que na época da inflação, assim, meu pai ficou meses sem receber salário do serviço público. E ele clinicava, e assim, ele sustentava a gente com o dinheiro da clínica. E isso virou um trauma tão grande em mim que eu não queria serviço público.
Eu não quero depender. Porque, assim, se eu tiver o meu trabalho, eu consigo conquistar, eu consigo ir atrás, eu consigo fazer. Então, eu tenho uma crença que veio da minha infância, de uma situação traumática que os meus pais viveram. Porque eu nem tinha muita consciência do que estava acontecendo ali. Mas quantas vezes eu ouvi essa história ao longo da minha vida? Quantas vezes eu ouvi como foi difícil naquele período? Eu não vivi, assim, eles conseguiram poupar a gente naquele momento, mas ao longo da vida aquilo foi trazido tantas vezes que aquilo virou uma crença em mim. Então, a gente carrega muito mais do que a gente imagina. E a questão é, o que eu vou fazer com isso? Que é o que você está trazendo. É como olhar para frente. Eu precisei, né, compreender muito isso. Eu precisei curar essa ferida, porque assim, durante muito tempo eu também, quando eu entrei na faculdade, eu falei que eu ia ser promotora. Depois eu mudei de ideia. Eu virei e falei assim, eu odeio direito criminal. Se me botarem numa promotoria criminal, eu vou ter que fazer criminal. E aí eu vou ter que trabalhar com uma coisa que eu odeio. Então eu não quero. Eu não quero ser juíza, porque se eu for ser juíza, eu vou ter que cuidar da comarca que me mandarem, da vara que me mandarem, e eu posso ter que cuidar de uma área que eu odeio. E eu não quero isso. Então, eu escolhi fazer o que eu faço hoje, porque é o que me faz feliz, é o que me faz vibrar. Então, o que você faz com aquilo que te aconteceu? Eu acho que essa é a questão. E essa é a questão que a imersão possibilita a gente olhar. Você vai olhar para o passado. Você vai olhar para o que te aconteceu para entender por que você está nesse lugar hoje. A constelação, ela te permite isso. E a partir daí vem a hipnose, a hipnoterapia, que ela vai chegar e vai falar assim, para onde que a gente vai olhar agora? Então vamos focar lá. É daí para frente. E lembrando que para a mente não existe passado, presente e futuro. Para a Sim. mente é o que está ali. Então, às vezes você fala, mas isso foi tão lá atrás, mas para a tua mente é o agora. É o que você criou. Suas crenças, seus comportamentos, eles vão atrair tudo que está aqui, ó. E às vezes você não precisa falar, não, tá? Não precisa Sim. falar, não, verbalizar, não. Porque Tanto exatamente. é que eu atraí tanto é que eu atraí a advocacia para minha vida sem falar. Foi assim, foi acontecendo. As coisas foram acontecendo. Então, porque até o final da faculdade eu acreditava que eu ia fazer concurso público. E aí depois é que isso foi mudando na minha vida. Então, eu não tinha essa consciência na época. Isso foi uma consciência que eu adquiri a partir do momento que eu comecei a olhar para a minha história. A partir do momento que eu comecei a olhar para tudo que eu vivi. E aí, e isso veio depois de várias constelações, isso veio depois de muita terapia, isso veio depois de todo um processo que eu venho vivendo nesses últimos anos. E aí é essa a oportunidade que a gente está oferecendo. Então, assim, para quem busca respostas, para quem busca uma virada de chave, para quem está buscando compreender o rumo que tomou para conseguir tomar decisões diferentes daqui para frente, compreender onde está para conseguir tomar decisões diferentes daqui para frente, conhecer melhor as suas potencialidades, explorar melhor as suas potencialidades, as suas virtudes, é uma oportunidade incrível. É uma oportunidade incrível. Então, assim, venham para a imersão, participem, sabe? Se permitam, se deem esse presente. Você é a que sabe das datas, dos horários, porque eu sou péssima nessa parte. Então, assim, a minha deficiência tá aí, por isso que eu tô com você. Então, vai ser dia 16 e 17 de novembro, na Unipaz, aqui no Distrito Federal, das 9 às 7 da noite. Um final de semana muito intenso, de muitas dinâmicas, e principalmente as pessoas vão ser atendidas com a hipnose, com terapias coletivas de muita cura
E vão ter sorteios de constelação familiar. E a constelação familiar é aquilo, quando você coloca uma pessoa sorteada, quem entra no campo está sendo constelado junto. Então, assim, a constelação é assim fantástico. A Pra, Marina está dizendo que está demorando a chegar. Né? Eu já acho que adoro uma está chegando, ansiedade. já está em cima. Marina, se prepara, Marina, que eu bato e a Aline beija. Eu sou mar. Até parece que eu até penso. Quem olha até acredita. Marina já jogou tarô comigo, ela já sabe como é que é. Então, gente, cara, aproveitem essa oportunidade. A Unipaz é um lugar transformador. Só o lugar já vale o final de semana, sabe? O lugar, ele emana amor. É uma coisa assim, uma delícia. Lá tem um sino lá da paz que veio do Japão, sabe? Da Eu época da também, guerra. eu também já estou ansiosa para conhecer. Então, Ai, não, assim, eu sou suspeita, porque eu sou para todo mundo, apaixonada. para todo mundo que está assistindo essa live, se você viu e entendeu que pode ajudar alguém que você conhece, compartilha com essa pessoa, ajuda ela nessa jornada também. Muitas vezes a gente só precisa de uma, uma luzinha para a gente seguir o nosso caminho. Eu quero agradecer novamente o convite para estar aqui com você hoje. Foi muito bom. E semana que vem a gente está de volta. Estaremos. Galera, muito obrigada. Compartilhem a live. Quantas pessoas estão infelizes aí no trabalho, né? Sem entender direito. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho da minha história. A Aline hoje trouxe vários exemplos dela aí. Compartilhem o link na bio para a inscrição, para a imersão. Essa imersão vai ser transformadora para as pessoas. Quem estiver lá realmente vai ressignificar crenças e vai conseguir olhar para essa dor que pode parecer do passado, mas ela está te afetando hoje, agora. E vamos simplesmente mudar isso, tá bom? Ó, uma boa noite para todo mundo. Aline, muito Boa obrigada. noite. O link está Eu que na agradeço. bio. Quem quiser se inscrever, na bio tem um link, mas pode me mandar mensagem no direct também, que eu explico direitinho como é que vai ser lá dias 16 e 17. Beijinho. Tchauzinho. Tchau.